Agora vamos bater palmas sem elas, só para a gente ver a diferença das palmas agora. Como é que vai ficar? Quer ver, ó? Vamos lá? Sem as balinhas na mão agora. Celebrai com júbilo ao Senhor, nós todos por amor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é Deus, eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Teve diferença? As balas, a gente conseguiu bater palma com as balas? É? Pega as balinhas aí na sua mão. Só mais uma, tá? Você vai cumprimentar o seu cônjuge aí com a balinha na mão. Na mão que você vai cumprimentar ele. É? Você vai dar boa noite aí, segurando a balinha. Aperta a mão do seu marido, sua esposa aí, segurando a balinha. Na mão que você vai cumprimentar, ó. Segura aqui. Dá a sua mão aqui, boa noite. Pega aqui. Sem deixar a balinha cair. Pega pra, na hora de soltar, pega a sua balinha que ela pega a dela. Solta. Pega a sua. Faz isso agora. Tenta. Cumprimenta seu cônjuge aí segurando a balinha. Agora imagina se você fosse fazer todas as suas atividades do dia a dia segurando essas duas balinhas. Se fosse pentear cabelo, lavar louça, arrumar casa, segurando duas balinhas na mão, você ia conseguir fazer o serviço? Conseguia, mas com muita dificuldade. Ah, mas ele está conseguindo sem um dedo praticamente. Você consegue, mas consegue com muita dificuldade. A gente bateu o pau? Bateu, mas não saiu a melodia. A gente quase não ouviu. Você vai cumprimentar aqui, dá um maior desarranjo para você cumprimentar com a balinha na mão. Por que eu estou falando com essa balinha aqui? O que você acha? Onde é que essa balinha entra na lição de hoje? O que vocês acham? O que essas balinhas representam aqui dentro do nosso tema hoje? Nosso tema hoje é o quê? Perdão. O que essa balinha representa? Pode falar. O que você acha que essa balinha? A união do casal. Não, dentro do tema que a gente vai estar trabalhando hoje. Dificuldade. Dificuldade devido o quê? Perdão. Dificuldade devido? Perdão. O que do perdão? Perdoar. A balinha, ela representa as coisas que não foram perdoadas. Então, teve um ressentimento, você segura ele, você não perdoa. Teve outro probleminha com o seu cônjuge, você segura ele e não perdoa. E aí você fica carregando essas balinhas para baixo e para cima. Você vai viver o seu casamento com essas faltas de perdão? Vai, você pode até viver, mas vai ficar incomodado. Tudo que você vai fazer, vira e mexe, você vai ver que não está normal. Então você vai fazer uma coisinha simples, igual nós fizemos aqui, bater palma, mas tem duas balinhas aqui no meio que não é o lugar delas. Então isso representa muito o que a falta de perdão faz nos relacionamentos. A pessoa vai guardando coisinhas pequenas, coisa que não está no lugar. Se a pessoa perdoar, esquece, tira daqui, a vida volta a funcionar. Então a falta de perdão são coisas que vai gerando dificuldade na vida do dia a dia. E muitas vezes a gente vai guardando coisa que só gera problema, só gera dificuldade. Ah, mas a gente vai vivendo desse jeito. Vai vivendo, eu sei que vai. Mas vai ter muita dificuldade. Vira peso, vira coisa que machuca, coisa que atrapalha. A coisa não funciona como deveria funcionar. Quando que nós devemos perdoar, deixar para lá e não mexer naquilo mais. E viver bem melhor. Então o tema hoje do nosso estudo, que a gente vai pensar um pouquinho, é sobre isso. É sobre a necessidade do perdão. Num relacionamento, se a gente não exercitar o perdão, a gente não vai viver feliz.
Pode viver? Pode. Vai vivendo, mas vai guardando um monte de coisinhas. E por que tem hora que o casal chega num limite, estoura uma crise, estoura um problema, e aí para arrumar só misericórdia? E aí na hora desses problemas, quantas vezes nós conversamos com um casal, na hora de um problema o casal vai lembrar de uma coisa que aconteceu 5 anos atrás, 10 anos atrás. Por quê? Porque estava onde? Estava aqui, ó, na mão, ficou ali, estava vivendo. Aí na hora que dá o problema, o que aconteceu? Ah, mas lembra aquilo que ficou? São pequenas coisas que vão guardando e que a gente não pode deixar dentro dos nossos relacionamentos. Nós vamos estar tratando hoje sobre o perdão. Pedir perdão e perdoar são duas coisas extremamente importantes dentro de um relacionamento. Vamos olhar a cor e nós vamos então tecendo os nossos pensamentos aqui. O perdão é a ferramenta que Deus usa para restaurar relacionamentos. O perdão restaura relacionamentos. Achou aí no início, de amarelo? Eu não botei 1 e 2, né? Para talvez fica mais. O perdão é a ferramenta que Deus usa para restaurar relacionamentos. Perdoar é permitir que o outro entre novamente na história da sua vida. Quando você perdoa, você deixa que o outro entre novamente na sua vida, para que a vida possa fluir normalmente. Marcos 11, 26, o que está escrito aí? Daqui a pouco eu estou fazendo aqui, igual eu faço na escola bíblica, né? O que está escrito em Marcos 11, 26? Mas se vós não perdoais, também, pode ler, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Vê que isso aqui, quem falou essas palavras aqui? O Senhor Jesus. Ele falou, olha, se você não perdoar, o vosso Pai Celeste também não vai perdoar as suas ofensas. Às vezes as pessoas têm dificuldade em perdoar e esquece, eu falei isso hoje com as crianças lá em Lagoa de Dentro, esquece que Deus está olhando também o nosso coração e nós temos muita dívida para com Deus, precisamos do perdão de Deus. E a gente acha difícil perdoar muitas vezes o nosso cônjuge, porque ele me feriu, ele falou algo que me magoou, fez algo que eu não gostei, quando eu preciso do perdão de Deus de coisa muito maior, muito mais séria. Então o perdão é algo extremamente importante, nós precisamos exercitá-lo. A capacidade de perdoar é uma das grandes virtudes de um ser humano, principalmente para quem? Cristãos. Um pensador disse, a vingança nos torna iguais ao inimigo, o perdão nos faz superiores a ele. Eu sempre costumo dizer isso aqui, em outras palavras, é claro, né? Quando você vinga, a pessoa fez um negócio errado para você, e você fala, fulano vai ver, né? Às vezes o marido faz uma raiva na mulher, a mulher fala, ele vai ver, hoje ele vai comer comida salgada, eu vou botar sal na comida só para ele, de raiva, você vingou, né? Ele chegou, ele vai ter que comer a comida salgada, mas você baixou no nível dele, você vingou, isso não trouxe paz no seu coração, você está no nível dele. Agora, quando você perdoa, você está se mostrando acima dele. Então isso é realmente perdoar é um gesto feito por gente de boa estrutura espiritual e gente amadurecida por Deus. Agora, o que está escrito aí? Marcado com cinza. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Gente, alguém que fala para mim que perdoar é fácil, eu admiro. Se alguém acha fácil perdoar, está muito melhor do que eu, mas muito melhor do que eu, porque perdoar não é fácil. Não é fácil perdoar. Essa semana eu conversava com uma pessoa que está passando por um conflito, e eu falava com essa pessoa, eu falei, olha, você precisa perdoar. E a pessoa falou para mim, Paulo, mas eu estou muito machucado, estou sofrendo muito, está doendo muito. Eu falei, eu sei, eu entendo que às vezes está magoada, está doendo, mas precisa exercer o perdão. Não é fácil perdoar, e tem coisas dentro de um relacionamento que dói muito, que magoa muito, que mexe muito com a pessoa. Mas o perdão é necessário. Um casal que não perdoa, ele não vive, ele não tem paz, ele não tem harmonia em nenhum momento.
Um cristão deve saber que o perdão faz parte do pacote, vem junto com a fé, com a salvação, e não é possível excluir ele. Ser cristão, irmãos, agradar a Deus. Às vezes a gente acha que de Deus nós recebemos a salvação, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a fé, mas junto com tudo isso também está alguns deveres, e entre eles está o perdoar uns aos outros. E o nosso outro mais perto é o nosso cônjuge, é aquele que convive conosco, né? É ele quem nós precisamos estar sempre exercitando o perdão. Nós temos aprendido que o perdão é uma questão de obediência a Cristo. É obediência a Cristo. Quantas vezes eu preciso perdoar o outro, não porque o outro merece o meu perdão? Não sei se você já viu isso. Muitas vezes a pessoa fala assim: não, mas fulano não merece não, né? Ele não merece meu perdão não. Sim, ele pode não merecer, mas eu vou perdoar não é por causa dele, é por causa da minha obediência a Cristo, a Deus. É a minha paz com Deus, por isso eu vou perdoar. Lembra quando a gente estava estudando na quinta-feira o fruto do Espírito? A origem do perdão não está em quem vai receber o perdão, mas a origem do perdão está no Deus que habita em mim através do Espírito Santo. Então eu preciso exercer o perdão. E isso é algo que nós precisamos entender. Perdoar é obedecer a Cristo. E é uma questão de decisão pessoal. A gente precisa escolher perdoar. Sabe? É escolher perdoar, é decidir perdoar. O problema é que muitas pessoas, quando se fala no perdão, usa aquela expressão assim: eu tinha muita vontade de perdoar. Olha, eu até queria perdoar, mas eu não aguento, meu coração está sangrando. Ou então meu coração não pede para perdoar. Sabe? Eu queria, mas não consigo perdoar. Sabe? Isso é algo que a gente precisa entender. O perdão que deve existir dentro da nossa casa, e eu estou dando um exemplo no lar, mas isso em qualquer área do nosso relacionamento, ele precisa ser uma escolha. Eu preciso decidir perdoar. Não é porque o meu coração vai pedir para perdoar. Não é porque eu falo assim: eu não estou sentindo no meu coração para perdoar, né? Eu não consigo perdoar. Não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Isso, nós sozinhos não vamos conseguir. Por quê? Porque da onde que procede todos os males do homem? Procede do seu coração. O que Jeremias fala? O coração do homem, ele é o quê? Enganoso. É enganoso. Gente, a gente precisa, como cristão, entender isso, que o mundo não entende, que a grande maioria das pessoas não entende esse fato. Muitas pessoas querem seguir o coração, né? Meu coração não está pedindo, ou meu coração pediu, eu senti no coração. Lembra uma coisa? O nosso coração é enganoso, e a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Toda a essência, toda a origem do mal, ela vem de dentro do nosso coração. Então, quando nós falamos em ação do Espírito, em perdoar, precisa ser uma coisa que eu vou escolher perdoar, eu vou decidir perdoar, mesmo que o outro não mereça, mesmo que eu esteja sofrendo, mas eu vou decidir perdoar. Porque se eu olhar para as mágoas, se eu olhar para os meus ressentimentos, não é? Quantas vezes já perdoei ele, quantas vezes já perdoei ela, já me magoou e eu vivo perdoando, e não sei o que. Se nós continuarmos cultivando esse tipo de sentimento, a gente nunca vai conseguir perdoar. Então eu não preciso olhar para nada disso. O que eu preciso olhar é o quê? Eu preciso decidir perdoar, porque o perdão não tem origem, está aí em letras maiúsculas aí, ó. O perdão não deve ter sua origem aonde? No coração. Mas aonde? Na razão. Eu preciso decidir. Paulo escreve lá em Romanos que nós precisamos apresentar a Cristo um culto racional. O nosso meio deve ser na razão. Então eu não posso olhar para o meu coração. Entenda isso, gente. Nossos relacionamentos, nosso casamento, ele só vai ser saudável se eu deixar de andar só com o coração. Eu preciso andar com a razão. Gente, eu preciso perdoar, porque a partir do momento em que eu perdoar, eu vou estar liberando um monte de coisa que está me machucando. Isso é experiência que muitos têm.
Eu não sei se você já teve essa experiência dentro do seu relacionamento. Às vezes você está magoado com uma coisa, aquilo está te incomodando, mas você fala, eu vou perdoar e vou deixar isso para lá e vou esquecer isso. Pouco tempo depois, aquilo que estava te incomodando, você nem vai sentir mais. Por quê? Você perdoou, você liberou o perdão. Quando você segura perdão, eu ia trazer essa dinâmica hoje, mas eu achei que ninguém ia querer participar, é você pegar uma brasa de carvão aceso e ir para jogar em alguém, não é? Mas aí eu acho que ninguém ia querer segurar a brasa, né? Você segura o carvão e fala assim, eu vou jogar esse carvão na pessoa que me ofendeu. Quando ela passar, eu jogo o carvão. E você segurando a brasa. Quem que vai queimar primeiro? É você que está segurando o carvão. Quem vai machucar mais? É você que está segurando. Então você reteu o perdão, você machuca mais do que o outro. Então, tá doendo, ele me magoou, me ofendeu, e você não perdoa. Quem está sofrendo mais? Você. Você está sofrendo mais. Então eu preciso escolher perdoar. E quando eu verbalizo, e eu até sublinhei aqui na folha, e essas partes marcadas assim, elas têm uma ênfase, uma importância. Quando eu verbalizo isso, para que o mundo espiritual saiba dessa minha decisão. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender que existe um mundo espiritual. Existe algo espiritual que quer roubar a paz dentro da nossa casa, que quer roubar a nossa tranquilidade. Hoje, por exemplo, eu estava em casa. Hoje lá em casa é um dia, devia ser um dia festivo, um dia alegre. Menino, mas as coisas começaram a dar tudo errado desde cedo. Eu pensando, gente, como é que o inimigo... Primeiro de manhã à noite, né? Fui olhar no meu celular, o celular que tinha meu banco, formatou. E aí o dinheiro que estava lá dentro, que eu ia precisar transferir para um outro banco, o celular formatou, precisava cadastrar a senha. E o meu cartão que eu podia usar está bloqueado, porque eu não desbloqueei ele ainda. E o dinheiro ficou lá e eu não conseguia transferir. Fui lá no Bradesco lá embaixo e não conseguia. A máquina travada e não funcionava. E aí eu cheguei em casa, o cano do chuveiro quebrado. Os meninos quebraram. E eu peguei o alicate para tirar o cano do chuveiro. E isso, a pressão já estava aqui, né? E isso aqui era aniversário da moça, Tatiana, e devia estar bem alegre. Na hora que eu pego o alicate para tirar aquela coisa do chuveiro lá, o registro, o alicate fecha, escapou, fecha, pega na minha mão aqui, que faz um cara de sangue e arranca um pedaço. Ô Senhor, mas aí eu falei, não, parou tudo, parou. Aí eu fui lá e falei, Marcos, resolve isso aqui, porque senão vai dar tudo errado lá em casa hoje. Por que eu estou contando isso? Porque existe um ambiente espiritual que muitas vezes quer perturbar a paz dentro da casa da gente. Tem dia que parece que tudo de ruim acontece dentro da casa para te perturbar, para tirar a sua paz. Ou quebra um prato, cai um negócio, quebra uma coisa, alguém imita, sabe? Acontece coisas. Existe um mundo espiritual que muitas vezes quer roubar a paz dentro da casa da gente. E a gente precisa ter a sabedoria de detectar essas coisas para não deixar isso ter vitória dentro da casa da gente. Porque se a gente entrar na onda, menino, eu vou gritar, eu vou brigar e a coisa sai do eixo. E aí por que eu coloquei aqui marcado? Eu preciso verbalizar isso para que o mundo espiritual saiba da minha decisão. Você está com raiva do seu marido ou da sua esposa? Fala, olha, perdoei, esqueci, isso não vai me incomodar mais. Eu verbalizo, preciso falar. Romanos 10:9, quando o Senhor Jesus fala da salvação, ele fala aquele que me confessar com a boca. Será que Deus não conhece o que a gente pensa? Conhece, mas por que eu preciso falar? Hoje eu aceito Jesus como meu Salvador. Por que eu tenho que falar? Porque existe um mundo espiritual que precisa ouvir, né? Então as pessoas dizem, não, eu tenho Deus no meu coração desde sempre. Mas a Bíblia fala, não, outro fala assim, não, eu aceitei ele, não preciso falar para ninguém. Eu preciso verbalizar certas coisas, para que o mundo espiritual entenda a minha posição. E dentro de casa, eu preciso falar, olha, que nem me incomoda mais, não importa mais, não lembro mais, está perdoado, está esquecido, para que o mundo espiritual saiba da minha decisão. Sabe, tem coisas que nós precisamos verbalizar, eu preciso falar, não é? Quanto ao sentimento, é o Espírito de Deus quem vai curar o coração para que não sangre mais, de maneira que quando vier a lembrança do ocorrido, não haverá mais dor. Mas está doendo, eu sinto dor, eu sinto incômodo, aquilo que a pessoa fez, que meu marido fez, que minha esposa fez,
me incomoda, eu lembro daquilo. Gente, nós temos sentimento. Ninguém tem sangue de barata que não sente. Sente. Mas quem que vai tratar de curar isso? É o Espírito Santo de Deus. Eu libero o meu perdão e o Espírito Santo vai curar isso. Ele vai trazer alívio. Ele é quem vai curar. Agora, eu não vou lembrar mais disso? Vou lembrar. Só que não vai doer mais. Eu costumo dizer que é igual um machucado, uma cirurgia, algo que incomodou muito, mas não dói mais. Eu tenho aqui minha cicatriz da minha cirurgia de apendicite, que os irmãos acompanharam, foi 7 meses para cicatrizar, que me incomodou muito. Hoje a cicatriz está aqui. Eu passo a mão, toda vez que eu olho, eu lembro. Foi algo muito difícil, mas não me incomoda mais. Então, as mágoas que acontecem dentro do nosso casamento, não é que a gente vai esquecer que não vai lembrar disso mais. Não é que lembra, mas isso não incomoda mais. Eu vou lembrar, existiu aquilo, aconteceu, mas aquilo não vai gerar mais incômodo para mim. Mas quem vai trazer esse processo de cura é o Espírito Santo de Deus. Aquele que foi o ofensor, e aí está de azul aqui, aquele que foi o ofensor deve pedir perdão, fazer uma promessa de que irá esforçar para que aquele erro não aconteça mais. Agora, uma vez perdoado, é preciso que se coloque uma pedra sobre o fato e não ficar remoendo ou ruminando coisas já resolvidas. Essa vai para os homens aqui. Não é feio pedir perdão. Não vai te fazer menos homem você falar, eu errei. Homem costuma ser muito duro para reconhecer erro, né? Eu sei disso. Como é difícil a gente chegar e falar, não, eu estava errado. Rapaz, isso é muito difícil. Ainda mais para a mulher que acha que sempre tem razão, né? E aí você chegar e falar, não, realmente eu estava errado, é muito difícil. Mas isso não vai te fazer menos homem fazer isso. Então, se você magoou, se você ofendeu, talvez a gente ofende sem nem perceber. Talvez você fala uma coisa para sua esposa, você nem percebe que você magoou ela, sabe? Eu falo que muitas vezes o diabo, quando eu falo uma coisa, a palavra que sai da minha boca até chegar no ouvido da Diana, o diabo pega, dá uma virada nela. Eu não falei nada para ofender, mas parece que o diabo vira, que ele chega com uma ofensa, né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar e falar, não, me desculpa, me perdoa, não era a minha intenção, vou me esforçar a não fazer mais, né? Mas não jogar outra pedra, né? Ah, você apela com tudo, porque tudo você se zanga, porque não sei o quê, pronto, piorou. Não é assim que funciona. Eu preciso chegar e falar, tá bom, perdoa então, me desculpa, vou esforçar. E o perdoado precisa esquecer o fato acontecido. Deus fala o seguinte, quando fala sobre o nosso relacionamento com Ele, sobre os nossos pecados, Deus fala assim, eu pego os seus pecados, perdoo e lanço nas profundezas dos mares. E diz assim, dos teus pecados jamais me lembrarei. Pecado perdoado, pecado esquecido e jamais lembrado. Relacionamento, mesma coisa. Olha, e essa dica fica para quem tem memória longa. Eu ia falar para as mulheres que têm memória longa, né? Porque não fica jogando coisa do passado no rosto mais não, gente. Aconteceu, perdoou, pagou, deixa para lá. Tem gente que fica trazendo problema de 10 anos atrás, né? Mas você fez isso de novo, eu te perdoei, você lembra? Mas então você não perdoou, minha filha. Porque se você está lembrando daquilo, trazendo, jogando na cara, aquilo ainda estava guardado aí com uma balinha lá dentro da sua mão ainda, você achou que não estava. Eu preciso largar a mão lá e não ficar jogando em rosto, né? Eu te perdoei, não sei. Não, Deus jamais lembra dos nossos pecados. É exemplo do Senhor. Aquilo que eu perdoei, eu não preciso ficar jogando no rosto, falando, né? O que eu fiz ou deixei de fazer. Por quê? O rancor e ódio não vão gerar cura para a alma, mas o perdão é capaz desse milagre. Gente, o perdão, ele traz a cura para uma alma magoada. O perdão faz esse milagre na vida de uma pessoa. Gente, quantos casais que eu acompanhei, casais que tinham mágoa profunda, de problemas seríssimos, mas perdoaram, restauraram, vivem em paz. Por quê? Porque o Senhor cura a alma. Ele traz cura, isso a partir do perdão.
Quando não há perdão entre o casal, o que acontece com os dois? Os dois ficam aprisionados. Gente, um casal que não perdoa, fica os dois com duas balinhas na mão, querendo apertar a mão do outro, fazer as coisas, tudo que ele tem no meio, fica os dois magoados. Casal que não perdoa, fica os dois com problema, sabe? Qualquer coisa se estranha. Um não fala, quando o outro faz. Por quê? Porque falta o quê? Perdão. Jesus contou uma parábola, está até aí a referência, Mateus 18, onde existia um homem que tinha uma grande dívida, e ele tinha a sua dívida grande, e ele chegou para o cara que devia para ele, falou que não dava conta de pagar, o cara perdoou a dívida grande. Eu vou dar um exemplo em reais aqui, por exemplo. O cara devia 10 mil reais, chegou para o cara e o cara falou: não, beleza, você não tem como pagar, não vou te levar na justiça, está perdoado, esquenta não. E o cara recebeu um perdão de 10 mil reais. Aí ele estava indo para casa todo contente, encontrou um que devia 100 conto para ele. O cara devia 100 reais, falou: rapaz, perdi o emprego, não tem como te pagar os 100 reais. O cara que acabou de ser perdoado em 10 mil, falou: você não vai me pagar? Vamos para a justiça agora. Te levo para a justiça, você vai ter que se virar para pagar, você vai preso para pagar. E botou o cara na cadeia. Está na Bíblia, viu? Só não está em reais, mas o valor está lá. O que o outro ficou sabendo? Chamou o cara e falou: rapaz, eu te perdoei em 10 mil, você não perdoou 100 do outro. Você agora vai para a cadeia. Enquanto você não pagar tudo que você me deve, você não sai de lá. Sabe, o perdão, a falta de perdão, ela gera problema até para a pessoa que muitas vezes é beneficiada, e muitas vezes fica guardando, sabe? Os dois nessa história aqui, eles ficaram presos, tanto que devia 100 quanto que devia 10 mil. Por quê? Porque faltava perdão. Assim é no mundo espiritual. Quantos casamentos alguém se nega a perdoar e os dois acabam presos e são entregues aos verdugos, né? Aos torturadores, que são esses espíritos malignos. Não se iluda de achar que você guardar falta de perdão dentro do seu casamento, você não está abrindo brecha para espírito maligno dentro da sua casa. Olha, isso é um assunto extremamente sério. Existem espíritos malignos que querem perturbar dentro de casa, dentro das famílias, família que guarda falta de perdão, e aquilo fica dando brecha para o inimigo agir dentro de casa, né? Não, mas nada disso, Deus me livre. Não adianta você vir com essa história de Deus me livre, não, porque é uma realidade. O mundo espiritual é um fato, e se você não perdoa, guarda essas coisas, você vai estar dando legalidade para o inimigo agir dentro da sua casa. Você vai dando legalidade. E nós que entendemos isso, nós que lemos a Bíblia e sabemos desse fato, a gente precisa estar atento. Aí você fala: mas lá em casa nós dois não pensamos do mesmo jeito. Lá em casa meu marido não entende isso, ou minha esposa não entende isso. Mas o que eu preciso fazer? Aquele que é espiritual, aquele que entende isso, ele precisa agir, ele precisa ser atento a isso e ele trazer essa essência para dentro de casa. Se o marido não quer, se a esposa não quer, problema dele que não quer. Mas você não tem legalidade para isso. Haja com sabedoria, porque isso é um fato e existe muita gente, muitas casas perturbadas. A gente conhece, gente, eu conheço. Tem lugar que você vai falar com alguns casais, você chega, você sente que tem peso ali dentro, uma perturbação lá dentro, por falta de perdão, coisa que vai sendo acumulada, que vai sendo guardada. A gente precisa estar atento a isso. Por isso que eu disse hoje que esse tema sobre o perdão era tão importante. Infelizmente, muitos faltaram num dia que tinha um assunto tão importante para ser tratado como hoje. Nós precisamos estar atento a isso. Quando, aonde que eu parei aqui? A justiça sendo feita, olha aí, vê se você acha aí. A justiça sendo feita pode até amenizar o ódio, mas não promove a cura. O que é a justiça sendo feita? Pessoa me magoou, como eu falei lá, vou dar um exemplo de novo, no salgar a comida, né? Faça a comida, pessoa chega, fala que não gostou da comida, que tá ruim, que não sei o que. Pera aí, amanhã eu vou fazer a comida salgada, eu vou botar sal, deixa eu ver falar, pelo menos. Eu faço normal, ele fala que tá salgado, agora eu vou botar sal, pra ele reclamar, de verdade. Fiz justiça, não fiz? Mas curou minha alma? Não, não cura a alma. Então às vezes a justiça, voltando no exemplo do cara que devia lá,
cara devia 100 reais para ele. Ele fez justiça mandando o cara para cadeia? Fez justiça. Sim, fez justiça. Era direito. Mas isso não trouxe cura, piorou mais a situação. Então, estejamos atentos para isso. O perdão nos faz ser livres, ter consciência limpa, serena. O único remédio para uma alma ferida é o perdão. Como assim, irmão Paulo? E até a gente, né, como estava falando, somos evangélicos, né, a gente tem que perdoar. Né? Quando aconteceu assim, aquele probleminha entre Luciano, até alguém falou assim, se fosse eu, não queria nem olhar nem para a cara dele. Mas a gente é diferente. Sim, né? Claro. Mas acontece muito. Justamente. E ele chegou para mim, já não vamos conversar, me pediu desculpa, me pediu perdão, viu? E reconheceu que realmente não tinha motivo para o que aconteceu, não é isso? E eu perdoei. Claro, e é assim que a gente precisa agir. Nós precisamos entender a diferença. As pessoas às vezes falam as coisas, expressam coisas. Não, a gente precisa agir diferente. E a gente sabe o que é o correto a fazer, né? E o perdão, ele é fundamental, ele nos liberta para vivermos em paz, viver tranquilo, né? Ah, mas fulano que fez, agora eu vou ficar aqui feito um besta perdoando e fulano fez isso. Perdoa e durma em paz. A pessoa que está errada é ela que vai perder o sono. Eu falando isso também essa semana, a gente sempre procurado muita gente para conversar, e eu falei isso com uma pessoa essa semana. Para você tenha que perdoar e esquecer. Quem tem que estar perturbado é quem fez errado, não você. Você perdoar e esquecer, você vai dormir em paz. Agora, quem der com um erro, esse que vai ficar perturbado, não você. Vai ficar perdendo sono por causa de problema de outra pessoa, né? Então, perdoar e esquecer nos traz cura, nos traz paz, não é? E aonde está aqui? Geralmente queremos vingança ou justiça quando o outro erra, mas para nós queremos misericórdia. Eu falei isso esses dias, não sei se foi na escola ou foi na quinta-feira. A régua que a gente mede o outro é diferente da régua que a gente mede a nossa, não é? A régua que mede o erro do outro, ela é justinha ali, né? Ah, você fez isso, você fez aquilo. Quando o erro é nosso, a régua é grande, né? Não, mas eu tinha razão, porque eu... Mas, né, a gente precisa entender. Se eu quero misericórdia para as minhas falhas, eu preciso ter misericórdia para a falha do outro, né? Eu preciso reconhecer que eu também erro. Isso faz parte, então, desta expressão, né, do nosso relacionamento. Quando eu me nego a usar misericórdia para com o meu cônjuge, eu estou perdendo o direito de querer que o Senhor use misericórdia para comigo. Devemos tratar as pessoas que nos ofenderam como o Senhor nos trata. Ele diz que dos nossos pecados não se lembra mais. A dívida está paga, não há mais débito, não há mais acusação. Sabe, eu preciso entender isso. Deus me perdoa. Se Deus me perdoa, por que eu não vou perdoar o outro? Às vezes a gente está querendo ser mais duro com o nosso cônjuge do que Deus é conosco. Se Deus, que é Deus puro, santo, nos perdoa, por que eu não vou perdoar o outro que é falho igual eu, tem defeito igual eu tenho, né? Então eu preciso exercitar isso também. É importante compreender que quando nos casamos com uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que você casou com uma pessoa maravilhosa aí, mas nós casamos com ela, mas ela é uma pessoa imperfeita. Lá no finalzinho da página, quase virando. No finalzinho da primeira página, viu? Ela é uma pessoa imperfeita, né? Você não vai falar isso para ela agora, porque senão ela vai ficar brava, mas eu vou te avisar que o seu marido aí não é perfeito, tá? A sua esposa também não é perfeita, não. Tem defeito, tem falha. Então, se a gente tivesse aqui casal do namorado, eu já ia avisar logo, né? Porque geralmente na época do namoro não vê os defeitos, mas hoje os namorados não vieram. Mas a gente sabe que, Bento, quando tá namorando não vê defeito não, mas depois que casa começa. Mas a gente precisa entender isso. Vez ou outra é preciso perdoar, né? Vira e mexe, tem que perdoar, porque se não perdoar o negócio dá errado. Erros praticados e já tratados, virando a folha já? Erros praticados e já tratados pelo perdão não devem ser trazidos à baila novamente. Gente, faz isso, leva isso como lição. Se você hoje não levar nada daqui, mas levar isso é suficiente.
Coisa que já foi perdoada e tratada, não traga mais na mesa. Não fica falando em coisa que já foi resolvida, sabe? Não fica trazendo problema resolvido, não. Não lembra, não fica remoendo essas coisas. Não se pode fazer registros de erros para jogar no rosto um do outro, não é? Um cristão não faz isso. Tentando lembrar uma história aqui. Eu não vou lembrar, eu não vou contar ela exata. Eu estava tentando lembrar ela, nem adianta. Mas às vezes a pessoa fica registrando erros, sabe? Fica guardando erros das pessoas. Ah, meu marido errou, eu vou guardando. Tem gente que faz listinha, tá? Listinha, ele fez isso na agenda, no diário. Isso dá errado. Não faça isso não, isso vai dar errado. O perdão, eis aí o grande remédio para os relacionamentos. A maioria das crises será superada pelo casal que aprende a viver o perdão imediato. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Nem tudo precisa ser falado, tá bom? Mulheres aí, hoje em dia, a geração da Nati, não, é uma geração mais antiga, mas essa geração mais nova, né? Hoje em dia existe um tal de DR, né? Talvez vocês nem sabem muito bem o que é isso, Nati, mas DR é um tal de discutir a relação, né? O cara tem um problema, a mulher senta na mesa e fala, vamos fazer uma DR aqui, vamos discutir a relação. Qualquer coisa aí chama na mesa para falar. Você me ofendeu aqui, você me fez isso e a gente precisa conversar. Coisa que não precisava. Então, nem tudo você precisa trazer à mesa para pedir, para que o outro peça perdão, para que ele veja que nem tudo precisa. Porque se você faz isso, talvez uma coisa que era pequena, que aconteceu sem um ou outro nem perceber, você fica trazendo aquilo à mesa e aquilo vai ganhar uma proporção talvez muito maior do que de fato aquilo causou. Então nem tudo eu preciso ficar trazendo, remoendo, tratando coisa. Tem coisa que eu preciso. Aconteceu, eu perdoei, esqueceu, ficou para lá, não precisa trazer. Eu não estou falando em coisas que geram problemas ou coisas que são frequentes, não é? Talvez se aquilo te magoou e constantemente está acontecendo, sim. Mas eu estou falando de pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Você não precisa ficar falando isso. Você me magoou hoje. Para que isso? Vamos da hora. Essas coisas só atrapalham. Você vai criando marcas em coisas que não precisavam existir. Então, nem tudo precisa trazer à tona, mas eu preciso liberar perdão imediatamente. Magoou, pronto, esqueceu, passou, nem lembro mais, já ficou lá atrás, né? Não lembra mais. Tem pessoas que, a título de fazer o outro sofrer, retém o perdão por um tempo. Mas lembre-se, se Jesus não tivesse perdoado de imediato o ladrão na cruz, não teria sido possível a sua entrada no paraíso. Lembra aquele ladrão lá que estava na cruz com Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falasse, vou te perdoar, mas não hoje. Ele não tinha sido salvo, né? Tinha morrido de passada a oportunidade. Tem casais, e eu falei há poucos dias, tem menos de um mês, com um que falou assim, fulano fez isso comigo. Não, irmão Paulo, eu vou perdoar, vou dar um castigo primeiro. Eu falei, cuidado com esse castigo. Não foi não. Não. Não foi você não, Natinho. Não. Natinho está com dívida no cartório. Natinho, seu susto foi muito grande, depois nós vamos conversar. Não, mas isso aconteceu numa situação, né? Porque, gente, eu converso com muitos casais e dou assistência a casais que muitas vezes não são nem da igreja, são pessoas que me procuram para aconselhamento. Aí a pessoa falou assim, eu vou perdoar, mas eu vou dar um castigo primeiro, para a pessoa aprender. A gente precisa entender que nesse meio tempo, e se a pessoa que eu não perdoei, se ela não entender isso, se ela tomar isso e fizer outra atitude pior, ou se alguém morre no meio dessa história, ou se a pessoa que já está sendo castigada porque fez um erro, fala, a pessoa não quer me perdoar mesmo, então chuta o balde. Você vai trazer um problemão para a sua vida, não é? Então, esse negócio de
vou dar um tempo, isso não deve funcionar. Qual foi a orientação do apóstolo Paulo? Efésios 4 e 6, está escrito de vermelho aí? Irai-vos e não? E o que tem depois do final? O que ele está falando aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira? Deixar passar o dia. Não deixa acabar o dia sem você resolver esse problema, né? Não deixa o dia passar. Irou, ficou com raiva, deu problema, vamos resolver isso logo, né? Perdoa, esquece. Como eu dei aquele exemplo nosso lá em casa, que a gente resolveu quando nós casamos. Eu falei isso aqui, eu acho, na última lição. Não dormia sem resolver o problema. A gente não ia para a cama brigado. Então a gente passava, tinha dia que ia 2, 3 horas da manhã, cada um bicudo para um canto no sofá, mas enquanto um não cedia para pedir perdão, geralmente ela, né? A gente não ia para a cama, né? Por quê? Porque era uma opção, eu não podia deixar isso guardar, né? E aí é uma decisão que nós precisamos tomar. Não fica guardando coisa aí. Você vai perdoar, perdoa logo e segue a vida, né? E por que ele traz essa admoestação? Para que não guardem amarguras, rancores para o dia seguinte, porque pode brotar, produzir frutos ainda mais malignos. Atente para o fato de que quando não perdoa, uma brecha se abre para a entrada do mal. Lembra isso, gente? Reter o perdão, você está dando legalidade para o mal agir dentro da sua casa. Casos onde uma esposa desesperada, porque não liberou o perdão imediato ao marido, e ele acabou arrumando um amante nesse espaço de tempo. Isso foi um caso real, e por causa de falta de sabedoria da esposa, depois a esposa ficou chorando amargamente porque ele fez isso. Ele errou inicialmente, ele errou de novo. Não estou dando razão para ele não, ele está errado. Mas ela podia ter resolvido isso antes que ficasse pior. Liberasse perdão logo aqui, resolvia essa questão antes de piorar aquela situação. Um casal vivia brigando por causa de dinheiro. Isso aqui foi real também. O marido, para dar um basta naquelas confusões, convidou a esposa para que ela fosse fazer uma viagem de segunda lua de mel. A esposa, ainda ferida, disse que ele arrumasse outra para essa lua de mel. Você já pode imaginar o final da história, né? Brigaram, o marido falou, vamos fazer uma viagem para a gente resolver esse problema, esquecer. A mulher com raiva falou assim, você quer lua de mel? Arruma outra para você fazer essa viagem. O marido fez e arrumou outra. E aí acabou o casamento. Ela mandou, né? Ela mandou? Conheço um casal lá em Franca. Lá em Franca, na cidade, tem família lá. Casal cristão, crente. Brigando um dia lá e já vinha, como diz, né? Já vinha com um monte de balinha na mão, de falta de perdão. E um dia eles brigaram por uma besteirinha, um negocinho desse tamanhozinho. E a mulher virou e falou assim, ele tá bom de se separar. O marido falou assim, entrou no quarto, pegou a roupa, botou uma sacola e foi embora. Acabou o casamento. Por causa de uma bobaginha, por causa de uma fala que a mulher falou. Menina, essa mulher entrou numa depressão profunda por causa disso. Porque ela, não, mas eu falei pra isso, sério. Eu falei que eu tava... Mas falou sem necessidade, porque ficou guardando coisa. A gente precisa tomar cuidado com essas falas nossas de impulsividade. Por isso que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Eu preciso dominar, não é? Eu não sei se não pode, já que eu ainda falando que em casal, né? Sim. Outra coisa também que é assim errado em um casal, somente evangélico, né? Arregou, aí vai dormir no sofá. Ixi, não. Aí na Tá errado. no sofá, tá errado. A gente vai chegar nessa lição aqui ainda. Tá errado. Quando ela dormir, não chora. A gente vai ter uma lição sobre isso ainda. A gente não vai ter uma lição sobre esse negócio de dormir. E tá brigado, vai dormir. Não vai nem dormir, nem ninguém vai dormir, né? Ninguém tá Já deixa a dica aqui. Se um mandar dormir no sofá hoje, o que vai pro sofá levanta e fica em pé do lado da cama a noite inteira. Eu não durmo, você também não dorme, não. Vai ver se não resolve rapidinho o negócio, né? Mas a gente vai ter um tema sobre isso. Não vai acontecer. Perdoar. 43 anos de casado, né? Tudo bem, né, tia? Até porque eu não ia também, né? Dormir lá na sala.
Perdoar de imediato é uma prova de amor. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13 tem aquele belo poema sobre o amor. Vamos lá, já caminhando para encerrar aqui. A falta de perdão, ela gera doenças psicossomáticas e doenças físicas. A falta de perdão gera doenças emocionais e doença física. Isso aí eu creio que todo mundo aqui sabe, né? Muitas doenças são resultado de falta de perdão. Doenças emocionais, doenças físicas. Irmãos, uma vez eu conversando com um médico, ele estava explicando isso. Tem gente que fica doente no corpo por falta de perdão, de mágoa. Zanga o corpo, da doença física. Então a falta de perdão, ela é extremamente perigosa. Agora lembre-se, você é uma pessoa imperfeita, casada com um ser imperfeito. Logo, de vez em quando, você vai ter que perdoá-lo. Lembra isso. Está difícil, lembra que você também não é perfeito. Você também não é fácil, né? Tem gente que às vezes acha que é só o marido que é difícil, acha que ela não é difícil também, ou vice-versa, né? Só minha mulher que é ruim, ou mulher difícil. Você também não é fácil. Não, entenda isso, né? Só eu que sou fácil, né, Dante? Mas os outros são muito difíceis, né? Então, lembra disso. Se a sua cruz está pesada, né, talvez a sua está mais maneira do que a dos outros. Lembra aquela história da povo que estava caminhando no deserto, arrastando cada um a sua cruz, né? Pesada, carregando a cruz. E um espertinho falou, não é possível. A minha cruz é a mais pesada de todo mundo. Na hora de dormir à noite, eles encostavam as cruzes no canto, dormia, quando amanhecia o dia, cada um pegava a sua cruz. E à noite o homem falou assim, não, à noite, na hora que todo mundo estiver dormindo, eu vou levantar, e eu vou experimentar uma por uma, a mais maneira eu vou pegar. E assim foi, no escuro, todo mundo dormindo, ele começou a experimentar as coisas. Ele pegava outra pesada. Aí quando ele pegou, falou, isso aqui é a mais maneira que eu achei, vou deixar essa do meu ladinho, amanhã cedo eu pego logo essa. Quando amanheceu o dia, qual cruz que era a mais maneira? A dele mesmo. Foi a mais maneira de todas que ele experimentou sem ver no escuro. A dele era a mais maneira e ele achando que era mais pesada. Então talvez você olhe aí para o seu problema, que está do seu lado aí. Não, Paulo, meu problema não, minha bênção, né? Talvez você olhe aí para a sua bênção que está do seu lado aí e acha que é uma cruz pesada que você está carregando. Eu te falar que às vezes tem cruz muito mais pesada que outras pessoas estão carregando. E leva essa cruz aí, que foi essa que Deus te deu. E vai fundo, porque é aí que você precisa continuar carregando. Vai perdoando, você não é fácil também, precisa ser perdoado. E aí destaquei aqui já, terminando. Perdoar de imediato é uma prova de amor, o amor nunca decepciona. Reter o perdão mata a esperança e abre portas para o mal. Devem acompanhar o perdão, o que está aqui de vermelho? A reparação do dano e a promessa de não persistir no erro. Eu vou perdoar, mas você que foi perdoado, não viva fazendo não, né? Não é porque ela te perdoou ou ele te perdoou, você vai ficar fazendo sempre, não, aí também não é perdão, não é? Se perdoar não é para falar novamente. Olha, às vezes existe muita gente que confunde remorso com perdão, né? Pessoa traiu a esposa. Senti muito mal com isso. Aí chega, me perdoa, a mulher perdoou. Daqui a pouco trai de novo. Nossa, que sofrimento, me perdoa, ela perdoou. Não arrependeu nenhuma vez. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é aquele sentimento ruim de ter feito uma coisa errada. O remorso não é um arrependimento. O arrependimento que deve gerar perdão é eu pedir perdão, deixar e nunca mais voltar a fazer, né? Ou me esforçar para não voltar a fazer. Caso contrário, é só remorso, não teve arrependimento, né? E tem muitas pessoas que misturam remorso com arrependimento. O remorso é uma sensação ruim, que a pessoa sente de ter feito uma coisa errada. Agora o arrependimento, deixo lá e eu não vou fazer mais, me esforço para não fazer mais aquilo, certo? O amor e o perdão são companheiros de viagem. Uma não caminha sem o outro. Amor e perdão. Se não tiver os dois, dá um problema sério. Conflitos que se repetem com frequência podem ser gerados por mágoas ocultas que precisam de tratamento. Uma discórdia entre duas pessoas traz mal-estar para o grupo todo. Por isso,
não diga que ninguém tem nada com isso quando você está com dificuldade de relacionamento num grupo. Às vezes em casa, gente, às vezes em casa, a esposa guarda uma mágoa, está guardando problema com o marido, a família toda sofre os filhos, sofre a família. Por quê? Porque aquilo gera problema em outras pessoas. Ah, mas o problema é só meu com meu marido, só nós dois. Não é só. Aquilo respinga. A falta de harmonia respinga em toda a família sofre. Porque queira ou não, uma mulher que carrega mágoa do marido, queira ou não, ela vai impactar aquilo na vida dos filhos. Queira ou não, aqueles filhos vão carregar aquela mágoa de uma forma direta ou indireta em relação ao marido, ao pai, vai gerar um problema dentro de casa. Então, talvez uma indiferença que podia ser resolvida, ela vai ganhando uma proporção muito maior. Quando o outro merece menos seu amor, é quando ele mais precisa ser amado. Então, se você está achando aí que o seu marido, a sua esposa, não está merecendo o seu amor, é a hora que ele mais precisa ser amado. Então, se você chegou aqui pensando, meu marido não merece meu amor, né? Não merece amor que eu vou dar para ele não, ou a minha esposa não merece, é a hora que ela mais precisa do seu amor. E aí como é que você faz? Você decide amar, você escolhe amar, mesmo sem o outro merecer. Você vai fazendo isso, você vai acumular brasa na cabeça do outro, você vai acumular galardões lá no céu. Perdoar não é mudar o passado, mas é possibilitar a vida no futuro. Essas frases aqui, gente, tá com esses pauzinhos aqui no final, não é minha não, tá? Isso aqui é copiada de outras pessoas, que eu achei bonito. Perdoar não é mudar o passado, mas é possibilitar a vida no futuro. Você não vai mudar o passado, a pessoa fez, mas você pode viver melhor no futuro. O que eu não posso ficar é ruminando erros e faltas já tratadas. E terminando aqui, quando queremos nos reconciliar com alguém, quem entra em cena? Deus entra em cena e cria oportunidade para tal. Eu vou falar uma coisa, não existe caso sem solução, viu? Não existe nenhum casamento que não possa ser perdoado e restaurado. Não tem nenhuma situação tarde demais para quem está disposto a resolver. Se você quiser resolver, quiser reconciliar, fala com Deus. Ele vai à frente, Ele abranda os corações, Ele mostra as circunstâncias. Então, deseja a reconciliação e Deus irá preparar o momento correto. Amém? Amém. Deus traga paz aos nossos corações, nos dê graça, nos dê a graça de perdoar. Vamos orar? Vamos fazer essa oração junto aí, ó, que está na folha? Vamos falar junto essa oração? A gente não tem muito esse hábito. Lê de olho fechado, Nati. Não. A gente não tem muito esse hábito, mas eu achei oportuno essas palavras aí. Vamos ler elas juntos em sentimento, expressão de oração, falando com Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pai, aquebrando o meu coração, faça de mim uma pessoa simples, sem vaidades pessoais, desprovido de orgulho. Faça com que eu creia mais nos teus valores do que nos meus sentimentos. Livra-me dos rancores, ódios e ressentimentos. Faça de mim alguém parecido contigo. Senhor, é tudo o que eu preciso. É o que eu quero. Me ver livre do que faz mal para a minha alma e para o meu cônjuge. Ensina-me o caminho da paciência, da tolerância e do amor. Amém? Vamos orar então? Fechar os olhos para a gente orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo que mais uma vez nós passamos aqui, podendo juntos, ó Pai, estudar, compartilhar o Teu plano, o Teu propósito para os nossos casamentos. Ó Senhor, hoje nós falamos de um assunto tão importante, hoje nós tratamos sobre o perdão, um assunto tão desafiador para nós, ó Deus. Pai, nos ajude a perdoar, nos ajude, ó Deus, a cada dia trazer o perdão para dentro das nossas casas, que nós não possamos dar autorização para o inimigo agir dentro das nossas casas por falta de perdão, ó Deus, que nós não venhamos reter perdão, mas que nós possamos ser pessoas que perdoam,
e que também são perdoados, ó Deus. Nos dê sabedoria para cada um aqui, ó Pai. Que os nossos casamentos possam ser casamentos felizes, que os nossos relacionamentos possam ser relacionamentos de paz e para a glória do Teu nome. Abençoa cada família aqui, cada lar aqui hoje à noite. O Senhor derrama as Tuas bênçãos. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos encerrando, então. Deus permitindo, no próximo mês a gente volta para mais um assunto importante. Leve essa folhinha, medita nela. Só um minutinho, então. Hoje, como é nessa atividade, eu posso cantar um hino? É rápido. Pode, claro. Para dar uns... Amém. Cantar com o hino. É simples demais. Às vezes o mundo está sabendo, né? Que hoje está mais nova, né? Hoje está. Aniversário. Está aqui para você, tá? Hoje é o seu aniversário, que esta data se renove em muitos anos. Isso, deixa eu começar de novo. Hoje é o seu aniversário, que esta data se renove em muitos anos e sempre seja com muita alegria. É o que a você nós desejamos. Parabéns, parabéns pra você, com muito carinho e amor. Seus caminhos sempre sejam guardados e guiados pelas mãos do Senhor. Você hoje colheu mais uma flor no jardim florido da sua vida. Que Cristo seja sempre o seu amigo nas horas de tristeza e de alegria. Parabéns, parabéns pra você, com muito carinho e amor. Seus caminhos sempre seja guardado e guiado pelas mãos do Senhor. Amém. Amém. Vou deixar aqui o versículo, a meditação também de Tati, viu, Tati? Aqui no Salmo 121, que diz: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Nossa meditação. Muito bem, então encerrado então com essa